É final da Copa do Mundo. A sua seleção vence por 2-0, 44 do segundo tempo. Nada melhor do que uma circunstância como essa, né? Aparentemente, tudo está resolvido. O técnico confiante, a torcida totalmente entusiasmada. Nada definitivamente pode mudar o resultado desse jogo, certo? Há uma figura que pode sim. Trata-se do juiz. Do nada, a seleção rival ali começa a dar chute na canela, dedo no olho, começa a pegar a bola com a mão e aí o juiz se faz de desentendido. Naturalmente, você já consegue prever qual foi o resultado dessa partida, com o juiz dessa forma, não é verdade? Bem, nós estamos num período parecido à final da Copa do Mundo, que são as eleições que vão acontecer agora, e nós vamos eleger o presidente da República, entre outros legisladores. E a grande questão que pode fazer toda a diferença aí é realmente o juiz, ou são os juízes, especialmente do TSE e os ministros que aí estão da Suprema Corte Brasileira. E aí, qual vai ser a régua que eles vão usar para fazer os seus julgamentos? Será que são confiáveis? Como é que ministros como Alexandre de Moraes vão lidar no caso da seleção que ele não tem simpatia? Como é que será esse julgamento? Esses e outros assuntos nós vamos tratar no vídeo de hoje e você é o meu convidado especial a sair da bolha. Muito bem, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Adalex Góes, esse é o canal Saia da Bolha e você é o meu convidado sempre muito especial. Quero já dar as boas-vindas aos novos inscritos e dizer a você que se não se inscreveu ainda, aproveita agora, já no início, e se inscreve aí no nosso canal e compartilha o nosso conteúdo, tá bom? Bem, hoje no nosso vídeo nós vamos tratar aqui sobre um assunto que tem deixado muita gente preocupado. A maneira como os ministros têm encarado as eleições de 2022. Isso pode fazer toda a diferença, assim como um juiz pode fazer toda a diferença numa partida super importante como é o final da Copa do Mundo. Dependendo da forma como o juiz encara ou as decisões que aquele juiz tomar, ele pode influenciar totalmente o resultado daquele jogo. Da mesma forma, acontece em relação às eleições. Então vamos traçar aqui um pouco o perfil do Alexandre de Moraes e ver como é que ele foi retratado por alguns, ver aí a postura do Alexandre de Moraes, como é que alguns encaram. Vamos falar também aí da seleção oposta, da seleção rival, como é que ela tem jogado e se é aceitável que se jogue dessa maneira. Então vamos lá, vamos começar aqui. Deixa eu trazer para você aqui o nosso primeiro slide. Olha, esse primeiro slide, ele é muito interessante, ele é da Rede Internacional, esquerdadiario.com.br. Aqui é retratado a maneira como Alexandre de Moraes lidou com o caso do Rui Pimenta e do PCO. Diz aqui, tem mais ou menos uma linha do tempo, né? Alexandre de Moraes intima Bolsonaro a depor na Polícia Federal nesta sexta-feira. Em mais uma medida arbitrária, Moraes autoriza a TSE a usar elementos de investigação sobre o PCO. Censura. Após ordem arbitrária do STF, Twitter derruba a conta do PCO que segue sofrendo perseguição. STF golpista. Em nova ação arbitrária, STF determina bloqueio em 24 horas das contas do PCO em redes sociais. Autoritarismo de toga. STF manda censurar redes sociais do PCO em medida autoritária do inquérito das fake news, que é encabeçada pelo Alexandre de Moraes. Né? Telegram, tá aí. STF tira Telegram do ar em medida autoritária para supostamente combater fake news. Moraes envia a PGR notícia crime contra Bolsonaro por ausência em depoimento. Bem, o Alexandre de Moraes é conhecido por tomar algumas ações baseada em interpretações muito peculiares, muito dele, sobre as leis, e ele criou várias jurisprudências, que são decisões baseadas na interpretação de uma lei que não existia, e de repente aí começou a abrir as exceções. Bem, o Alexandre de Moraes prendeu o Daniel Silveira, fez todo aquele processo de que ele estava, alguns chamam de perseguição. Numa outra circunstância, ele também prendeu o Roberto Jefferson, né? Teve o caso do Zé Trovão e um dos mais emblemáticos talvez seja o caso do Alan dos Santos. Pelo que parece, todas as medidas que foram tomadas ali em relação ao Alan dos Santos, parece que de fato é uma relação de mais pessoal até.
A grande questão é que uma grande maioria das pessoas está insatisfeita com o formato com que o Alexandre de Moraes tem tomado as suas decisões. Categoricamente, alguns têm dito que trata-se de uma perseguição pessoal ao atual presidente Jair Bolsonaro, e aí ele vai tratorando todos aqueles que estão no caminho. O que aconteceu com o Alan dos Santos é um fato que realmente chama muita atenção. Se você acompanhar algumas entrevistas que foram dadas pelo Alan dos Santos, tratando da sua situação no que ele chama de exílio político, né? Ele está fora do Brasil, é uma situação que faz com que a gente pense um pouco até onde vai chegar tudo isso. Quais são outras pessoas que poderão ser perseguidas por causa dessas interpretações dadas do Alexandre de Moraes e são avalizadas pelo restante dos outros ministros, na sua plenitude, na sua maioria pelo menos. Mas vamos continuar, vamos trazer mais aqui. Ainda trazendo essa matéria, ele diz aqui: Alexandre de Moraes intima Bolsonaro a depor na Polícia Federal, e aí ele começa a trazer outros aspectos mais. Agora, o que chama atenção é o que nós estávamos falando, o que pode fazer toda a diferença, a maneira como os opositores são tratados e a maneira como os seus pessoas que têm o seu favor ali são tratados. Vamos ver agora uma coisa que eu gostaria de destacar com vocês, a maneira como o Randolph Rodrigues se dirige ao presidente Jair Bolsonaro. Diz aqui, ó: não tem corrupção no governo? Que nada. Não tem investigação. O PGR já travou 74 pedidos de investigação contra Bolsonaro, fora o pedido de arquivamento das denúncias que vieram através do relatório da CPI da pandemia. Investiga, Aras. Assume tua função. Então o Randolph Rodrigues, ele aqui afirma categoricamente que há corrupção. Ele está deixando claro que há corrupção. Ele disse aqui também: Randolph Rodrigues está diante dos olhos do povo. Os escândalos de corrupção do governo custaram vidas. Segundo o Randolph Rodrigues, quem dorme bem sabendo disso? Quem fica calado diante disso? Colecionar arquivamento de denúncia não é função da PGR. Vai trabalhar, senhor PGR, investiga Aras, diz o Randolph Rodrigues. Não para por aí. Ele retuitou isso aqui, ó. Hoje a tag é Investiga Aras. O lema do governo Bolsonaro é: se não investigar, não tem corrupção. E nenhum escândalo está sendo investigado pelo Aras. Quem está feliz são os corruptos que ficam soltinhos e, pior, sem serem descobertos. Então comenta aí. Investiga Aras, diz aqui o Randolph Rodrigues. Bem, o Randolph faz várias afirmações categóricas. Primeiro ele diz que trata-se de um governo corrupto. Depois ele chama o Bolsonaro de assassino, dizendo que a maneira como ele tratou o governo dele culminou na morte de muitas pessoas. E, por último, ele tem dito aí que o Augusto Aras é uma espécie de capacho do presidente Jair Bolsonaro e que está lá só como uma ilustração, né, só de forma decorativa e que não faz nada. Essas são as palavras do Randolph Rodrigues. Mas não para, vamos voltar aqui. Agora veja o que o senhor Humberto Costa, como o senhor Humberto Costa trata também a sua relação ali, a maneira como ele trata o presidente da República e como trata o PGR. Diz aqui, ó: não vai ter sossego para quem barrar as investigações dos crimes apurados pela CPI da Covid. Menos de 24 horas após a vice-procuradora-geral pedir o arquivamento de apurações da comissão, entramos com pedido de investigação por prevaricação da testa de ferro de Aras. Olha como é que esse pessoal fala. Vai ser investigada por prevaricação, diz aqui o Humberto Costa. Mas isso aí tá leve, você vai ver aqui coisas mais. Tá aqui, ó. Rejeitado. A juventude não quer nem ouvir falar do genocida. 67% dos jovens não votam em Bolsonaro de jeito nenhum. Ele diz aqui, continua: tá com medo de ser preso? Há 2 meses da eleição, aliados querem arrumar para Bolsonaro um cargo vitalício. O presentinho, entre aspas, diz ele, do Centrão, é a prova de gratidão ao genocida, que sabe os crimes que cometeu e teme ir para a cadeia ao deixar a presidência, diz aqui o Humberto Costa. No mínimo, as falas do Humberto Costa são extremamente irresponsáveis. A maneira como ele trata o executivo, o poder executivo,
é de uma maneira totalmente desrespeitosa e faz acusações gravíssimas. E é preciso que esse senhor seja colocado numa situação que ele tenha que provar todas as afirmações que ele faz frequentemente. Isso aqui eu cataloguei em apenas 2 dias no seu Twitter. Apenas 2 dias. E ele faz isso diariamente. Eu o acompanho aí nas redes sociais e a forma como ele trata o presidente da República é de um desrespeito absurdo. E vai ficar por isso mesmo, Alexandre de Moraes? Como é que as regras funcionam para esse pessoal? Vamos continuar, daqui a pouco a gente comenta mais. Menos educação, mais corrupção, diz Humberto Costa. Menos educação, mais corrupção. Ele precisa provar isso ou não? Ou está tranquilo? Ele pode só fazer as suas acusações e ele pode fazer acusações. Ele tem liberdade de expressão para fazer acusações contra o presidente da República ou contra qualquer outra pessoa. Mas contra os ministros do Judiciário, especialmente do Supremo Tribunal Federal, não se pode falar nada. Eles são blindados por uma lei universal. Mas o presidente da República pode ser atacado. Os apoiadores do presidente da República também podem ser atacados e está tudo bem, está tudo tranquilo. É assim que a lei funciona? PGR pede ao STF arquivamento de apurações sobre Bolsonaro e ministros abertas com base na CPI da Covid. Aí ele diz, o PGR desrespeita a memória dos 700 mil brasileiros mortos pela Covid-19 no país e negligencia o trabalho da comissão que desvendou parte das falcatruas do governo e garantiu a vacina para a população brasileira, disse aqui o Humberto Costa. Olha, são várias afirmações que são feitas, tanto pelo Randolph Rodrigues, pelo Humberto Costa, e depois são retuitados no caso do Twitter, são compartilhados nas redes sociais, são tratados não como narrativas, mas como fatos verdadeiros por os seus defensores, pelos defensores do Lula, pelos defensores do PT, e tudo isso que eles criam como narrativa e que eles fazem afirmações sem ter provas concretas, são repassadas para o grande público como sendo verdade absoluta. Eles sabem disso. Por isso que fazem isso. Agora, a questão não é só o simples fato deles fazerem isso. O meu questionamento aqui é justamente até quando essas pessoas ficarão impunes. O senhor Alexandre de Moraes é muito zeloso quando se trata de defender a Suprema Corte. Eles acham que quando se fala de um ministro, está falando da Suprema Corte, né? Agora, por que não há esse mesmo zelo aí em relação ao Poder Executivo? Quer dizer, quando fala do Bolsonaro, é do Bolsonaro e ele pode? Não está atacando o Executivo? Quando fala do ministro Alexandre de Moraes, está falando da Suprema Corte? Está falando do Judiciário? Ora, a regra não vale? A gente não tem o direito, por exemplo, de discordar das ações tomadas pelo Alexandre de Moraes? Eu, como cidadão, não tenho direito de discordar de tudo o que o Fachin, ou pelo menos a grande maioria das coisas que o Fachin faz, que o Gilmar Mendes faz, que a Carmen Lúcia faz. Eu não tenho esse direito? Aonde? Qual é a base que se tem para falar que eu, como cidadão, não posso exprimir o que penso ou o que acho a respeito dos ministros da minha Suprema Corte? Essa regra precisa ser mudada, ser repensada. O que tem que ser feito simplesmente é aplicar a Constituição. Eu disse no começo aqui que o juiz pode fazer toda a diferença no final da Copa do Mundo para mudar um resultado. O ministro também pode fazer toda a diferença. Eis a grande responsabilidade. A diferença, portanto, é que na Copa do Mundo trata-se de uma decepção, de uma tristeza transitória, temporária. A sua seleção perdeu, beleza, amanhã, vida que segue. Aqui não. Aqui nós estamos falando de uma decisão que afeta, no Brasil, mais de 215 milhões de pessoas. Então é preciso que tenha muito cuidado, é preciso acompanhar todas as decisões tomadas no Poder Judiciário, pelos ministros da nossa Suprema Corte, pelos nossos legisladores e no Poder Executivo. O fato é que nós estamos vivendo uma época em que as coisas estão muito polarizadas, mas a polarização faz com que um grupo possa tudo. Eles podem tudo, eles falam tudo.
contrário ao outro lado. Eu gostaria de convidar você a comentar aqui embaixo. Eu gostaria de saber a sua opinião. Não esqueça de comentar aqui, eu leio todos os comentários e nós vamos discutir. O que você acha desse vídeo, do conteúdo desse vídeo? Você concorda com isso? Ou você acha que o papel dos ministros da Suprema Corte está a contento? Então não esqueça de comentar logo mais aqui abaixo, se inscreva no nosso canal e compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações. Tem mais vídeos aqui no nosso canal, você pode dar uma olhadinha, por exemplo, nesse aqui falando sobre a fábrica de fake news, tá bom? Esses e outros vídeos você pode acompanhar aqui no nosso canal Saia da Bolha e até o próximo vídeo.